porque ele é judeu também, né, o Michael Drosnin, e ele estava fazendo uma reportagem investigativa em Israel, ouviu falar disso, conheceu o cara, e aí se apaixonou pela ideia, né, e começou a trabalhar junto com esse especialista, né, depois a gente cita o nome dele aqui. Então esse cara, o Michael Drosnin, apesar do nome dele, às vezes você olha assim, será que é Mishael Drosnin, né, não sei de onde esse cara é, o cara é americano, sim, nasceu no Brooklyn ali, família judaica, né, ele faleceu em 2020, né, doença cardíaca, 74 anos, uma formação sólida na Universidade de Colômbia. A gente só não consegue descobrir se ele estudou jornalismo ou direito. Parece que ele estudou direito e depois mudou para o jornalismo, porque ele trabalhava no jornal da faculdade, ele se apaixona, né, por jornalismo. Então, o Michael Drosnin, ele conhece o matemático israelense, que é o Eliyahu Rips, e ele foi para Israel. Esse era um jornalista investigativo, né? Por isso que eu fiz questão de começar com a biografia dele. Ele escuta essa história do Código da Bíblia, que não foi ele que inventou, esse Eliyahu Rips já falava sobre isso, e ele tentou desbancar a história, provar que estava errado. E nessa de provar que estava errado, ele ficou aficionado pelo negócio, que ele viu que tinha força, né? Então ele lança esse livro, né, The Bible Code, né, o Código da Bíblia, pela Simon Schuster, virou um super best-seller, bombou demais ali, traduzido para dezenas de idiomas, milhões de cópias, então bombou muito, né? E aí o que acontece? Na verdade, uma trilogia. E aí a grande questão foi ele ter falado que ele conseguiu prever o assassinato do Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro israelense. Então, vamos entender em tese como é que ele previu isso e se ele previu mesmo, né? A princípio a gente vai pensar, isso previu nada, mas a história é curiosa pra caramba, é bem documentada, né? Então, Yitzhak Rabin, que faleceu em 1955, ele foi ali o primeiro 1995, perdão, ele foi o primeiro-ministro de Israel. Ele era líder lá do Partido Trabalhista israelense, né, e promoveu os acordos de Oslo, 1993, né, com os palestinos. Isso aí gerou uma repercussão muito negativa no pessoal mais radical, religioso lá de Israel, que não queria paz com a Palestina, né? A gente sabe que a galera mais conservadora lá não quer. Então, no dia 4 de novembro de 1995, após um comício ali a favor da paz, lá em Israel, em Tel Aviv, ele foi assassinado por um cara chamado Yigal Amir, né, um estudante israelense segundo eles, extrema-direita ultranacionalista, religioso, que atirou nele pelas costas ali com uma bereta, né? Então, o cara chegou a dizer que ele até encontrou a data que o cara ia morrer, o Yitzhak Rabin, seria assassinado. E ele achou o número segundo o calendário hebraico, né? Que é o ano 5.756, que é equivalente a 1995, né, ou 96 no calendário gregoriano. E ele também achou a referência a Tel Aviv, que foi o local onde Yitzhak Rabin seria assassinado, né? Então, ele tomou, isso que é o mais interessante, ele não olhou aquilo e falou... Ah, beleza. Ele tomou uma atitude. Em setembro de 1994, 1º de setembro, ele voou para Israel, porque ele era judeu, mas ele morava nos Estados Unidos. Então ele voa para Israel, norte-americano, entregou uma carta sobre isso para um poeta que é o Haim Guri, né, amigo próximo do Yitzhak Rabin, e repassou a carta pro Yitzhak Rabin. Né? Na carta, a carta tá mais ou menos assim, traduzindo para português, né? O matemático israelense descobriu um código oculto da Bíblia que revela detalhes de eventos milhares de anos após a escrita da Bíblia. A única vez que o seu nome aparece completo, Yitzhak Rabin, aparece codificado as palavras assassino que assassinará junto com seu nome. Isso não deve ser ignorado. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin, segundo dizem, recebeu essa carta e ele entregou essa carta pro cara. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin foi assassinado. Pô. E aí, meus irmãos, aí a parada, um negócio que todo mundo olhava e falava, isso aqui é brincadeira de computador, ficou um negócio sério, né? E obviamente o Michael Drosnin vai falar que isso foi uma confirmação de que o sistema funciona, né, e tal. E ele ganha ali essa certeza, né, que o negócio é quente, que é bom, que funciona. E aí, então, depois disso, ele escreve o livro. Ele escreve o livro depois desse caso, né? Porque o livro é de 97 e Yitzhak Rabin foi assassinado em 95, 2 anos antes. A trazer outras coisas, né? Ele, por exemplo, acha essa palavra Hitler na Bíblia e ela aparece junto com nazista, com inimigo, com homem mau, com matança e até com a palavra holocausto, né? Então ele vai fazendo esse salto, né? Esse estatístico. Segunda Guerra Mundial também, né? Milhamá em hebraico, a palavra guerra. E aí ele acha essa expressão guerra mundial, Hitler, holocausto, e acha também Churchill, Roosevelt, Stalin, né? E é claro que a galera fica irada, né? Ah, isso aí você acha no Moby Dick, acha no Diário de um Mago também. Qualquer livro tu vai achar isso, né? Então ele vai dizer que também
lembrando que esse cara é judeu, né, o Michael Drosnin, ele diz que quando ele passou esse aplicativo, esse programa de computador na Bíblia, também aparece o Holocausto junto com 6 milhões, né, que seria uma referência à quantidade de judeus que foram eliminados, assassinados ali. Então ele diz que é uma previsão, que a Bíblia, que é um material que vem do povo judaico, já estaria prevendo esse evento, né, terrível que aconteceu. Ele fala sobre Pearl Harbor também, ele encontra expressões assim, fortaleza destruída, guerra mundial e a data 7 de dezembro, que é a data do ataque de Pearl Harbor, né? E dá pra achar número porque no hebraico as letras também são números, né? A gente precisa... E explica um pouco sobre o hebraico, ele não tem acento, não tem vogal, é uma língua complicada de entender, né? Como você sabe qual palavra se não tem o A, não tem... Então, como não que é? sabe. Precisa de alguém? Não, é pelo contexto, é pelo costume. Por exemplo, Yahvé. Pode ser tudo que você pode imaginar. Pode ser Yahu, Yahweh. É? Não é Javé porque não tem J, né? Tá. Javé aí já é vacilo, né? De onde vem o Javé? Javé é a tradução para as línguas mais latinas nossas, tá, né? Apesar de que em latim também não tem o som esse som de J, né? Esse J, né? Já, Joju não tem, né? Agora, o hebraico, se você, por exemplo, faculdade de teologia ou até no colégio, né, colégio judaico, às vezes eles começam colocando as vogaizinhas para ajudar, né? Só que as vogais só foram criadas no ano 600 depois de Cristo, que eles chamam de Nikud, né? Nikud é vogal, Nikudot são as vogais, né? Então tem várias, são pinguinhos e tracinhos que você coloca às vezes embaixo da letra, em cima da letra ou na lateral da letra, para você poder entender qual letra ela é. Por exemplo, tem uma letra, que é a letra Vav, que tem o som de V, né? Vav é viva vu. Só que Vav, ela pode ser U e ela pode ser I também, né? Então, ele diz que ele previu Pearl Harbor, né, como eu estava falando. Ele achou a palavra Japão, ataque surpresa, Havaí, né? Você fala, pô, meu, só faltou achar o CPF dos caras que morreram, né? Assassinato de John Kennedy, Michael Drosnin, ele falou que encontrou também, né? A palavra, é claro que é tudo isso em hebraico, né? Kennedy, ele acha essa palavra em hebraico ali algumas vezes, né? E ele acha a palavra Kennedy nesse salto que ele dá, cruzando com Dallas. Nossa! Dallas, onde Kennedy morreu. Dallas, morte, chefe ou presidente, né? E até tiro na cabeça. Ele diz que ele achou isso nesse código, né? É claro que não foi antes de acontecer, isso tudo aqui já é depois. O livro, esse caso clássico do Yitzhak Rabin, acontece antes do livro ser publicado, mas ele tem provas que ele mandou essa carta avisando, né? E ele conta essa história logo no início do livro. Então, o pouso na lua também, ele diz que já estava na Bíblia, que ele acha na Bíblia homem na lua, já ele acha isso, ele acha nave espacial também, Apolo 11, a data de 1969, que em hebraico, no calendário judaico é 5.729. Ele disse até que cruzando, né, quando ele pega NASA, Lua e tal, ele acha Neil Armstrong, e acha Estados Unidos e acha primeiro passo. Nossa. Então, assim, é complicado, né? Guerra do Golfo também. Apareceu. Saddam Hussein aparece, o nome, né? Scud, até o míssil que os caras usavam, o míssil Scud aparece, inimigo, né? E Guerra do Golfo. Aparece assim, literalmente ali, né? Cara, mas é doideira, né? Você pensar, segundo a teoria dele, de que a Bíblia contém toda a história da humanidade, né? Desde o começo até o final. Tá tudo lá, é só saber procurar. Cara. Ia ser doido isso. Ele até dizia, assim, que com o avanço da computação, mais coisas seriam descobertas e a gente teria uma maneira mais eficiente de entender essas mensagens, né? Com inteligência artificial, computador quântico. Mas é claro que a galera da academia, né, a galera da universidade, linguistas, esculacharam, falaram assim, é bobeira, isso não faz sentido, se você usar qualquer livro, funciona. Mas assim, é interessante pra caramba, e ele afirma que ele encontrou essa data do início da Guerra do Golfo semanas antes, né? E ele alega que ele tem provas disso, né? E ele achou até a palavra Bush, né, que é George Bush, até o nome da operação, que era a Operação Desert Storm, né? Tempestade no deserto, ele acha isso. Lembrando que ele acha isso tudo em hebraico, né, pessoal? Não é em português, né? Ele acha em hebraico. Então, outros eventos, a bomba atômica, ele diz que ele encontrou Hiroshima, atômico, bomba. Watergate também,
ele achou a palavra Watergate em hebraico, é Nixon, né? Eleição de Bill Clinton, aquele atentado em Oklahoma, ele diz que ele encontrou isso tudo. Só que aí, ele começa a falar algumas coisas meio de fim do mundo, meio de apocalipse. E ele aponta ali, lembrando que o livro é de 1996, ele aponta o ano de 2006, que foi o ano hebraico 5.766, como um ano, assim, fundamental, né? Isso ele vai aprofundar melhor no segundo livro. Então, assim, ele chega a falar sobre guerras nucleares, começando no Oriente Médio, fala sobre atentados de extremistas, terremoto, catástrofe natural e tal. Então vai falando um monte de coisa estranha. Diz que no ano 2006 ia começar uma grande guerra global. E aí fica nisso, né? O livro bombou demais, fez super sucesso. E ele diz que, pesquisando mais profundamente, ele encontra uma contagem regressiva para eventos catastróficos que iriam acontecer no século XXI. E aí ele começa a listar. Ele acha a palavra Bin Laden, né? Acha essa palavra. Então, aí nesse segundo livro, ele começa a falar de extraterrestres. Ele fala que esse código não poderia ter sido criado pelos seres humanos, né? Partindo dessa ideia, teria sido colocado ali por uma inteligência alienígena na Bíblia, né? Que essa mesma inteligência alienígena, segundo ele, você vê que ele já está irritando mais ainda agora a galera das universidades. Ele diz que os mesmos alienígenas colocaram esse código na Bíblia, eles também trouxeram o DNA humano para a Terra. E ele fala que existe um segredo sobre isso num obelisco secreto de aço que não teria sido encontrado ainda, né? Então ele, nessa condição de ateu, né, um ateu assim declarado, né, ele fala, dizem que ele desde jovem, quando ele estudava em escola hebraica, né, judaica, ele já falava que não acreditava em Deus, que isso aí era bobagem e tal. Então é claro que ele não vai atribuir a Deus, já que ele acredita que não existe, então ele atribui aos alienígenas, né? Então ele sugere que uma inteligência muito avançada inseriu esses códigos na Bíblia hebraica e, na verdade, ele foca muito na Torá, que são os 5 livros, né? Como você tinha falado no início, né? 5 livros é o foco principal dele, porque eu acho que senão fica um leque muito grande também, né? Pois é. Você tem que pesquisar o Antigo Testamento inteiro. Então essa inteligência vinda do espaço teria colocado essas mensagens ali através daquelas sequências equidistantes, que tem a mesma distância, né? De uma forma proposital para dar um bizu para os seres humanos. Cuidado que certos eventos vão acontecer em certas épocas para vocês se protegerem, né?